O Durkheim, ele olhava para a religião também de uma maneira utilitarista, tá? Então, uma vez que ele não era cristão, ele olhava para a religião como ela sendo um produto, vamos dizer assim, necessário. Ele falava que religião era uma característica da condição humana, que se o homem se reunir em grupo, ele vai formar uma religião. E aí isso é interessante, gente, por causa do seguinte: o Durkheim, por ser francês e pela época que ele viveu ali, a maioria das religiões, das igrejas que ele lidou com elas não eram religiões, não era uma igreja de um cristianismo verdadeiro, né? A maioria das igrejas que ele teve contato, que era a Igreja Católica Francesa do século XIX, a religião ela era tipo um costume, mais ou menos o que a Igreja Católica ainda é hoje na maioria das suas paróquias, dos lugares que ela está. Então, quando o Durkheim ele vai olhar para o cristianismo, essa é a referência de cristianismo que ele tem. Ele talvez nunca tenha sido exposto ao evangelho propriamente dito e entendido as pressuposições do evangelho. Isso, inclusive, é o fato que quando a gente olha hoje para os filósofos e os sociólogos modernos, se você vê o que eles falam sobre igreja, o que eles falam sobre religião, a maioria fala bobagem, inclusive citando a Bíblia, achando que está citando a Bíblia, cita texto que não existe, ou descontextualiza as coisas, porque muitas dessas pessoas não foram expostas ao evangelho propriamente dito. Então, quando Durkheim olha para a religião, ele olha para a religião como um fenômeno humano, tá? E aí ele vai fazer as construções dele, e aí, assim, ele não está totalmente equivocado, porque a religião, de fato, muitas vezes ela se constitui da maneira como ele vai descrever. Nós entendemos, né, que existe uma religião verdadeira, que é uma forma do ser humano se conectar com Deus, que está descrita para nós na Bíblia, através do Evangelho, é através do que Jesus fez por nós na cruz, vinha desde o Antigo Testamento a partir das revelações que Deus tinha dado para o ser humano, e que todos os seres humanos, uma vez que religião é uma necessidade, porque existe algo para suprir aquela necessidade, né? Então, é aquela coisa, você só sente sede porque existe água, você sente fome porque existe comida, né? Se você sente vontade ou necessidade de Deus, é porque existe Deus para suprir aquilo ali, né? Então a gente entende que o ser humano, quando ele se desliga de Deus, ele continua buscando algo que possa suprir aquilo ali. A gente vai ver, por exemplo, aquela passagem de Paulo quando ele escreve para o Timóteo assim: Timóteo, não fica só tomando água, bebe um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das frequentes enfermidades que você tem. Na época eles não sabiam por que isso acontecia, mas como eles não tinham saneamento básico e a água deles era muito contaminada, uma pessoa que vivesse a vida inteira só tomando água, ela ia adoecer muito e possivelmente morrer ao longo do tempo de diarreia, de cólera, de outras doenças bacterianas ali que ele ia pegar na água, porque como eles não sabiam que existia micro-organismo, bactéria, essas coisas assim, eles não ferviam água, eles não tratavam água, eles simplesmente bebiam água. E o vinho, por causa do processo de fermentação e de alcoolização dele, ele matava as bactérias. Então, o cara que bebia vinho era mais saudável do que o cara que bebia água, né? E aí Paulo ele vai falar para o Timóteo isso. Então, o que acontece? O ser humano ele tem necessidade de ingerir água, só que se a água que ele ingere ela está contaminada, ele precisa buscar outras formas para tentar continuar existindo. E naquela época, e durante boa parte da Idade Média, então eles bebiam vinho e cerveja no lugar de água para poder
não morrer, né? Era uma questão de continuar existindo. A religião é a mesma coisa. A água da religião foi contaminada por causa do pecado e uma série de outras coisas. Então, o ser humano não conseguia mais ter acesso à água da religião, começou a fabricar vinho, cerveja, etc., para si, da religião, para ver se ele conseguia suprir aquilo ali. Quando Durkheim vai analisar a religião, o que ele tem para analisar é só o vinho e a cerveja. Ele não consegue entender a água pura, porque ele não vê ela. Então, ele vai perceber que aquilo é um produto humano, que aquilo foi um ser humano que construiu. Assim como você não acha vinho e cerveja na natureza, você também não vai conseguir, e Durkheim não conseguiu achar a religião verdadeira, ou Deus, dentro das pesquisas dele. Então ele vai mostrar, ele vai dizer que a religião ele é um sistema de crenças e práticas relacionadas com coisas sagradas e proibidas, que servem para explicar fenômenos que, por falta de conhecimento ou por falta de tecnologia, na época o ser humano não conseguia explicar. Então, caía um raio, ele não sabia como que o raio era feito lá nas nuvens, com a eletricidade, etc. Então, ele dizia que aquilo estava acontecendo porque tinha um Deus bravo com eles e que estava jogando raio. Então, eles tinham que adorar aquele Deus para aquele Deus ficar feliz e parar de jogar os raios. Ou então, a religião também ela vai se desenvolver ou foi criada para poder contar histórias importantes para uma determinada sociedade ou para um determinado grupo de uma forma que eles pudessem entender. Essa maneira do Durkheim de entender a religião ainda hoje é utilizada pelo pessoal da teologia liberal, né? Se você tiver contato com teólogos liberais, livros de teologia liberal e etc., você vai ver que eles vão falar, por exemplo, que Adão e Eva não existiram, que, na verdade, o ser humano é fruto da evolução, como Darwin disse, e que, como as pessoas não sabiam como que o ser humano tinha surgido, eles criaram a história de Adão e Eva para explicar conceitos importantes, como o conceito do bem e do mal, o conceito de casamento, o conceito de criação de família, o conceito de relacionamento com o metafísico. Mas como eles não sabiam explicar isso de uma forma científica, eles inventaram aquela história de Adão e Eva para que então as pessoas entendessem aqueles conceitos, né? Então a teologia liberal acredita nisso, né? Um monte desses pastores que a gente assiste na internet hoje acredita nesse tipo de coisa. Às vezes a gente nem sabe e acha bonito as coisas que ele fala e não sabe que aquilo que ele falou deriva dele acreditar num tipo de coisa assim, e aí sutilmente vai entrando nas heresias e vai minando a igreja, né? Às vezes a gente acha bonito também, porque isso assim, não, gente inteligente acredita nisso, aí você quer ser uma pessoa inteligente, aí você fala, não, tem que acreditar nisso também, senão você é burro, e aí você corre o risco de entrar nessa onda também. Então, o Durkheim, ele vai fazer essa construção, tá? Não existe Deus, mas o ser humano, ele sente umas coisas, ele precisa esclarecer algumas coisas e explicar alguns sentimentos. Então, ele criou a religião, inventou a religião para poder construir essas explicações, estabelecer algumas bases. Então, para o Durkheim, a religião não era nem boa nem ruim, tá? Ele não era nem contra nem a favor da religião. Para ele, era um fenômeno inevitável. E as pessoas, se vai juntar gente, vão inventar uma religião a partir daquilo ali. E aí, uma das coisas que o Durkheim ele vai desenvolver é um pensamento que era inédito na época e é um pensamento muito interessante. E ele é interessante porque está voltando a acontecer isso nos nossos dias de hoje, então a gente consegue fazer uma ponte naquilo que ele está pensando, é que ele se debruçou para estudar o suicídio.
e entender por que o suicídio acontecia e por que índices de suicídio eram maiores ou menores em determinados momentos da história. O que é que influenciava coletivamente a sociedade a ter mais suicídio ou menos suicídio. Aí, abrindo um parênteses, é interessante a gente estudar esse tipo de coisa, porque quando a gente vai trabalhar a questão da psicologia cristã, quando a gente vai trabalhar aconselhamento pastoral, quando a gente vai desenvolver um trabalho de poimênica com as pessoas, uma coisa um pouco mais elaborado, de cuidado, relação de cuidado com as pessoas, tem muita gente que não suicida no sentido literal da palavra, que às vezes não tem coragem de tirar a própria vida, ou alguma coisa nesse sentido, mas os comportamentos suicidas, eles estão todos presentes. E tem muita gente que vive a vida inteira assim, né? Então, a nossa sociedade, ela não só hoje tem aumentado o índice de suicídio de maneira geral, no mundo ocidental e no Brasil inclusive, como os comportamentos suicidas, eles também estão crescendo, né? E aí o Durkheim, ele concluiu que o aumento do índice de suicídio na época dele se deveu ao fato de que a religião cristã não conseguia mais sustentar a sociedade ocidental que estava entrando na era moderna. Então, o que ele falou? Ele disse que o cristianismo, ele foi construído para a sociedade medieval. Então, as respostas que o cristianismo dava era para essa sociedade, as doutrinas foram constituídas para atender às necessidades dessa sociedade, dessa maneira de enxergar o mundo. Então, o cristianismo durou aproximadamente 1000 anos sem oposição, sem ser questionado, sem ter concorrência, porque ele encaixou perfeitamente dentro do que era a sociedade medieval. Aí o que aconteceu? A sociedade entrou no Renascimento, na Renascença. Da Renascença nós tivemos as revoluções industriais, científicas, todas aquelas que a gente viu na semana passada, e isso aqui, o conjunto disso aqui, levou à era que eles já chamavam de era moderna, e a igreja, o cristianismo, não dava conta mais de responder os problemas do homem moderno. Por quê? Porque as respostas que a igreja dava ainda eram para o homem medieval. Então, no campo, em lugares remotos, em países subdesenvolvidos e etc. O cristianismo continuava avançando e continuava funcionando, porque ele respondia a essas questões, mas no mundo ocidental, urbanizado, industrializado, que estava começando a ter essas percepções novas, que tinham passado aqui nas revoluções, pelos grandes filósofos modernos e etc., que tinham novas perguntas, as antigas respostas não resolviam mais. Então, para Durkheim, o cristianismo ele estava fadado a acabar. Ele iria passar por um ciclo de envelhecimento, de desuso, e no final das contas ele ia acabar. Consequentemente, como a vida moderna ela estava além das doutrinas cristãs, as normas morais cristãs, a moralidade cristã, não ia mais fazer sentido para a sociedade moderna. Então, o que ia acontecer?
as pessoas que continuassem pensando de uma forma medieval ainda sustentariam a existência da igreja, mas todas as pessoas que entrassem de vez na modernidade descartariam a moralidade cristã e, consequentemente, não teriam necessidade da igreja mais. Aí o que ele fala? Que essa crise de moralidade, essa crise de Deus não existe mais, aquilo que o Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, quando ele declarou Deus está morto, e aí existe uma grande, vamos dizer assim, mal entendido no que ele falou, e inclusive nós cristãos, às vezes a gente olha para a frase, e como a frase parece que vai nos ofender, a gente já acha isso que é um absurdo, e acha que é tudo capeta, e joga para lá, e a gente não, só que a gente não entende o que ele falou. O que o Nietzsche falou? E o Nietzsche, ele é bem dessa época aqui, tá? 1850 a 1900. É a época que ele está, que é essa transição aqui. O Nietzsche, ele faz uma avaliação da sociedade, das mudanças da sociedade, e ele percebe que Deus não era mais necessário para a sociedade funcionar. Que se antes todo mundo precisava da igreja, do papa, do padre, do pastor, no caso dele que era filho de pastor, que as pessoas só faziam as coisas depois de ter a bênção da igreja falar se podia, se não podia, como que poderia acontecer. Se era assim que as coisas funcionavam antes, a era moderna, ela não necessitava mais da bênção de Deus, da igreja, do padre, do pastor, para tomar suas decisões e avançar. Então, uma vez que as pessoas não precisavam mais de Deus, naturalmente elas estavam se desligando de Deus. E como para Nietzsche Deus era uma construção social, dentro de uma necessidade que existiu no passado, mas que não existia no presente mais, então essa construção social, ela cairia em desuso, ela não seria necessária mais. Então ele faz essa afirmação não no sentido de que ele é contra Deus, embora ele nem acreditava em Deus. Ele faz essa afirmação no sentido de que ele olha para a sociedade e ele fala assim, a sociedade não precisa mais de Deus porque ela já não usa mais Deus. As instituições, por exemplo, a monarquia absolutista, que era o principal regime de governo da Idade Média, dizia que o rei tinha autoridade de Deus para governar, certo? Então, quem nomeava o rei ou quem ungia o rei era um bispo, era o papa, para mostrar para o povo, olha, Deus está dando autoridade para esse cara aqui, e o povo, então, não podia desobedecer o rei por causa de Deus. Tá? Na era moderna, que a gente tem a democracia, que você não tem mais monarquias absolutas, você não precisa que a igreja abençoe o processo de decisão. Porque quem está tomando a decisão de quem vai ser o próximo governante é o povo. Então o povo ele vai obedecer aquele sujeito eleito simplesmente pelo fato de que eles escolheram aquela pessoa e eles vão obedecer aquele sujeito eleito por um tempo, por um prazo de 4 anos, 8 anos, enfim. E quando aquele sujeito eleito não atender às necessidades deles mais, eles vão descartar aquele sujeito e eles vão colocar outro sujeito lá. Então, ou seja, para existir governo na Idade Média, você precisava de Deus para legitimar o rei. Para existir governo na era moderna, você não precisa de Deus, porque quem legitima o governo é o povo com as suas decisões. Então, o que Nietzsche está fazendo aqui? Ele está falando assim, eu precisava de Deus aqui, mas eu não preciso de Deus aqui. Se eu tiro Deus daqui,
a monarquia cai e vira uma anarquia, e as pessoas se revoltam e quebra tudo, e a sociedade não se desenvolve bem mais, e morre um monte de gente. Então, Deus é necessário para manter a ordem aqui, mas agora nós temos um sistema que Deus não é necessário para manter mais. Então, Deus está morto. A sociedade não vai lançar mão de Deus mais para fazer nada, porque ela não precisa mais de Deus. Então, quando o Durkheim ele faz essa leitura aqui, ele tem essa percepção aqui, ele descobre que as respostas da igreja para a era medieval não funcionam mais para a era moderna, que a moralidade cristã que encaixava na era medieval não faz mais sentido para a era moderna, que o direito da era medieval, que era o direito canônico, não se aplica mais nos países. Agora nós temos um direito civil, que antes, para as pessoas se casarem, elas precisavam de casar na igreja com a bênção de Deus, e registrava na ata da igreja católica o casamento, senão o casamento não era válido mais. Agora eles criaram cartórios civis, que pessoas de qualquer religião ou de nenhuma religião vão lá e se casam e registram o seu casamento. Então, nenhum aspecto da era moderna precisa de Deus. O que Durkheim vai falar? Que nessa transição, o mundo entra em crise e aí as pessoas começam a suicidar. E aí o índice de suicídio, ele aumenta, e aí o índice que passa a ter desde lá, e já são 100 e poucos anos, eles nunca mais diminuíram. Né? Só que por que o Durkheim ele fala isso? Que a crise da moralidade leva as pessoas a essa degradação, leva as pessoas a essa perda de segurança na existência, aí as pessoas entram em crise e começam a se matar. E aí ele vai fazer todo um estudo para poder explicar essa situação. E aí o que ele diz? Tá? Que, por causa disso, como as pessoas elas precisam de religião, porque para o Durkheim a religião ela é necessária ao ser humano, o ser humano sempre vai produzir uma religião. Que o Durkheim ele fala? Que a morte do que ele vai chamar de velhos deuses, que seria do cristianismo, geram o surgimento, a necessidade do surgimento de novos deuses. Então, que a sociedade moderna ela precisaria desenvolver novos sistemas que ocupariam o espaço desse sistema antigo aqui, com novos deuses, com novas perspectivas metafísicas, com novos sentimentos espirituais que substituíssem esses sentimentos antigos aqui. E aí o Durkheim morre e ele não sabe, ou não vê, ou não fala sobre que novos deuses seriam esses que teriam sido desenvolvidos ao longo do século XX. Deu para entender isso aqui, gente? A gente terminou o Durkheim, tá? Isso aqui tudo isso que eu falei para vocês aqui semana passada e hoje, resumidamente, obviamente, é a base do surgimento da sociologia, tá? O que acontece, e que eu acho que a gente precisa ter um pensamento crítico nesse sentido, quando a gente pensa sobre as nossas instituições cristãs, as nossas igrejas, nossos seminários, nossas coisas de ação social e etc., de maneira geral. Muito disso aqui é culpa da igreja. É culpa de como a igreja se comportou ao longo desses anos. Porque o que acontece? Essa percepção do Nietzsche de que Deus está morto e a percepção do Durkheim da morte de Deus, e isso aqui é uma coisa interessante, ela já se concretizou na Europa. Tá?
a Europa hoje é um continente que já se declara, tá, pós-cristão. Muitas igrejas são fechadas, viraram museus. A gente vê direto notícia que vira pub, vira bar, vira restaurante, vira casa noturna, vira prostíbulo, vira uma série de coisas, tá? Porque elas já estão fechadas há décadas por falta de frequentador. Vou dar um exemplo para vocês aqui do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, a igreja luterana aqui, ela é como a imigração alemã que veio para cá, veio direto da Europa para cá. O luterano aqui no Rio Grande do Sul é diferente do luterano em Belo Horizonte, eu não sei como que é aí. Ele não é gente que foi evangelizada pelos luteranos. Aqui é alemão, filho de alemão, né, de alemão, bisneto de alemão, de uma igreja alemã que veio para cá. Nós temos igrejas, várias igrejas luteranas, aqui no Rio Grande do Sul, que você vai lá e ela tem 5.000, 10.000 membros no hall de membros, mas eles têm cultos quinzenais com 15 a 20 pessoas nos cultos. E o pastor vai lá, o culto é insuportável, ele fala uma meia dúzia de coisas ali, lê um texto da Bíblia, faz um comentário bem chumbrega, distribui a ceia e vai embora para casa. Por quê? Porque a religião não faz sentido para as pessoas mais que fazia sentido antes. Quando o Nietzsche ele fala sobre isso, ele escreve como se fosse uma parábola, e ele diz que apareceu um sujeito doido numa cidade lá, com uma lanterna na mão e começou a gritar na praça para as pessoas e foi falando para as pessoas: Deus está morto, Deus está morto, Deus morreu, mataram Deus e não sei o quê. E aí as pessoas elas se assustam com aquilo ali, isso no século XIX, tá? Nós estamos falando de quase 150 anos atrás. E as pessoas assustam com aquilo ali e falam assim: você está louco? Né? Como assim? Deus está morto? Deus está morto? Deus não está morto, não. Deus está vivo. Falei com ele hoje, né? Igual o filmezinho lá. Eu fui na igreja e não sei o que. Mas como você está falando isso? Aí o cara da parábola, e aí ele olha e aí ele fala assim: eu caí no tempo errado. Na verdade, o raio já caiu, mas o trovão só vai ser sentido daqui a alguns anos. O que o Nietzsche estava falando com isso? Que o que foi desenvolvido na Renascença, nas revoluções e no início da Idade Moderna, as ideias, as concepções, as filosofias, a teologia liberal, que ele já era parte daquilo, ele tinha vivido aquilo ali, tudo isso que foi desenvolvido aqui foi o raio que matou Deus. Só que o trovão só é escutado um pouco depois do raio. Então ele dizia: já aconteceu, não tem volta mais, só que a gente só vai saber isso daqui a alguns anos. E de fato, na Europa, a presença de Deus, pelo menos, se extinguiu quase que completamente. Os países europeus hoje, praticamente, o evangelho sumiu daqueles países. Então, tudo isso, olha só, a igreja é que devia ter feito essas leituras, ao invés do Nietzsche, ao invés do Durkheim. Só que o que a igreja estava fazendo? A igreja estava preocupada com o seu próprio umbigo. Ela estava brigando uma com a outra, ela estava discutindo se batizava por aspersão ou por imersão, ela estava discutindo se existia predestinação ou se existia livre-arbítrio, ela estava discutindo essas coisas, ao invés de fazer uma leitura de o que está acontecendo com a mensagem de Deus no mundo, ou com o evangelho para o não cristão. Ela estava preocupada só em satisfazer as necessidades dos membros que frequentavam os seus ambientes, enquanto o cristianismo estava morrendo para o lado de fora e estava morrendo para os filhos e para os netos dessas próprias pessoas.
Nós aqui no Brasil, hoje, vivemos uma Europa atrasada, né? Porque essas percepções do Nietzsche e do Durkheim, elas são fruto dessa evolução toda aqui, que nós no Brasil tivemos isso de uma forma atrasada. Então, as respostas que a igreja medieval dava para o europeu moderno no ano de 1900 não respondia às dúvidas do europeu de 1900, mas respondia às dúvidas do latino-americano e do africano que estava ainda vivendo sociologicamente no mundo medieval. Então, o que acontece, gente? Nós aqui no Brasil estamos passando por esses processos intelectualmente falando agora. A gente não teve isso acontecer no nosso país, isso aconteceu na Europa, então a gente pega os conceitos deles muito atrasado. O que acontece? Se as nossas igrejas, e nós, como agentes da igreja, né, que somos, e vocês que estão aí desejando ser mais ainda e se capacitando para ser mais ainda, se nós não conseguirmos responder às perguntas que essas pessoas estão fazendo, as nossas igrejas vão ser irrelevantes. Ainda mais que hoje nós entramos numa nova era que alguns chamam de pós-modernidade e outros chamam de modernidade líquida. Então ainda existe uma discussão de que nome nós vamos dar para a era que nós estamos vivendo, mas já existe um reconhecimento que a era moderna acabou, ela já passou. Né? Nós tivemos as guerras, nós tivemos o século XX, nós tivemos o advento da internet, tivemos a globalização, e isso terminou com a era moderna. Então, nós temos perguntas ainda não respondidas daqui, como darwinismo, Big Bang e essa bobajada toda, e nós temos perguntas sendo feitas agora, que pensa comigo aqui, se nós estamos com um modelo de igreja que respondeu às perguntas medievais e nós estamos tentando manter esse modelo de igreja aqui e nós ainda temos dificuldade de responder às perguntas da era moderna, como que nós vamos responder às perguntas da pós-modernidade? Ministerialmente, e para mim, a matéria de sociologia, ela faz todo o sentido, e eu só dou aula disso e gosto de me envolver com esse tipo de coisa, porque eu vejo que ela é extremamente útil, porque eu sou muito pragmático e o meu negócio é igreja, é plantar a igreja, revitalizar a igreja, desenvolver a igreja e preparar a gente para mexer com a igreja. Se tem uma coisa que não vai ajudar essas coisas a acontecer, eu largo isso fora. Para mim, a sociologia ela é extremamente útil, porque ela nos ajuda, se não conseguir fazer isso com o todo, ela vai ajudar a cada um de nós que estivermos dentro de trabalhos de evangelização e de avanço da igreja, a conseguir entender que essas perguntas aqui não precisam ser respondidas mais. Então, por exemplo, pensa, gente, numa antipatia que é quando a pessoa vai pregar e ela abre a Bíblia, tá? Eu vou falar uma coisa aqui que, dependendo do tipo de homilética que você teve aí, pode ter sido uma heresia, mas eu tenho pavor de sermão expositivo. Pavor. Provavelmente vou pregar nunca mais um sermão expositivo e eu hoje detesto ouvir um sermão expositivo. Porque o sujeito ele pega um texto da Bíblia gigantesco, ele lê 12, 15, 20 versículos. Aí ele fecha, aí ele repete os 15 a 20 versículos por 30 minutos, 40 minutos, com outras palavras,
Né? Aí ele lê lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí ele começa a falar, irmãos, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Então, quando o Senhor é o seu pastor, nada vai te faltar. Se você acha que pode te faltar alguma coisa e o Senhor for o seu pastor, ele fica 40 minutos falando isso, repetindo com outras palavras aquilo que ele ficou lendo no texto bíblico. Né? E aí, que respostas estão sendo dadas para as perguntas dessa época aqui? Porque às vezes a gente ou tem medo de tocar nesses assuntos, eles às vezes são tabus para nós, ou a gente não se preparou para tocar nesses assuntos. Se você for tocar nesses assuntos, você tem medo de falar bobagem, ou você não conseguiu ainda fazer uma leitura bíblica que responda a essas questões, porque você lê a Bíblia a partir de manuais do século 20, 19, 18, 17, que estavam respondendo essas perguntas aqui, e a gente às vezes fica nessa coisa, gastando tempo e tempo, discutindo se tem predestinação e Deus elege, ou se é por livre-arbítrio. Aí você vai lá na rua e pergunta para um não cristão o quanto que ele está preocupado com isso. Ele não está nem aí para isso. Para ele isso não faz a menor diferença. E se ele entrar para uma igreja que respondeu as perguntas dele e disser que ele foi predestinado, ele vai acreditar. E se ele entrar para uma igreja que respondeu as perguntas dele e disser que ele teve livre-arbítrio para escolher Jesus, ele vai acreditar, e ele não está nem aí para esse tipo de coisa. E aí a gente tem dificuldade de fazer isso aqui. E corremos o risco de, assim como a igreja na Europa fez, de não enxergarmos que a sociedade nossa brasileira aqui também está matando Deus. E Deus cada vez vai sendo afastado das nossas relações cotidianas do dia a dia. Deu para entender isso aqui, gente? Tranquilo, Durkheim? Podemos passar para o Marx? Só para embasar biblicamente a minha opinião, não tem nem Jesus, nem os apóstolos pregavam expositivamente. Tá? Se você for olhar lá as pregações de Jesus e as pregações dos apóstolos, ninguém pregava sermão expositivo. Isso aqui foi a gente aqui, pós-medieval, que inventou essa homilética, e às vezes a gente agarra nela, né? Fica lendo ali Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, e fica abraçado assim com um negócio que nem base bíblica tem a metodologia. Karl Marx. Ô, Matheus. Oi. O Paulo está perguntando qual é o método, na sua opinião, qual é o método adequado para, no caso do sermão, para a igreja do século XXI, é isso? Eu prefiro o temático, e eu gosto muito do sermão, aquele de um ponto só, do Comunicação que Transforma, do Andy Stanley. Um outro modelo homilético, que é muito bom também, é inferior ao de um ponto só do Andy Stanley, mas é muito bom também, é o sermão de 4 páginas, que, bem resumidamente, a ideia dele é que você pega um texto bíblico e aí você separa ele em 4 momentos, que seriam as 4 páginas. Então você tem o problema do mundo antigo, que é quando você explica para as pessoas o que aquele texto está atacando e vai responder depois. Aí você fala do problema no mundo de hoje, que tem a ver com o problema do mundo antigo. Aí você volta para o texto bíblico e dá a solução do mundo antigo, como que eles resolveram o problema na primeira página deles, agora na terceira página. E aí, na 4ª página, como que você pega os mesmos princípios e resolve o problema do mundo de hoje.
né? Então, o sermão de 4 páginas, para mim, também é um sermão muito eficaz para responder ou para construir um sermão que responde os problemas do mundo de hoje e ajuda o pessoal que é mais hiperativo, que vive no celular, que não aguenta ficar muito tempo parado ouvindo uma coisa só. Você cria 4 momentos e engana, entre aspas, o cérebro das pessoas, e as pessoas elas fixam mais ou prestam mais atenção do que você fica falando uma coisa que para elas é uma coisa inteira, né? Então, comunicação que transforma é e esse sermão de 4 páginas eu fiz isso na pós-graduação e eu não sei que livro que isso está escrito, mas de repente você jogar no Google você pode achar alguma coisa sobre ele também. Para mim são os 2 modelos homiléticos bons para os nossos dias. Karl Marx. A aula é até 10 ou 10h30, eu esqueci. Até as 10. E, Matheus, o Nadson está perguntando também no chat. Deixa eu ver o Nadson aqui. Em relação a responder as perguntas no nome do nosso tempo, acredito que nós devemos saber que perguntas estavam sendo feitas. Qual exercício seria eficaz para mapear esses questionamentos? Um exercício muito bom é você ter o costume de ler os livros mais vendidos das livrarias. Então, você entra na Saraiva, na Leitura, ou pega ali a revista Época ou a Veja, que tem quais são os livros mais vendidos. Então, você compra esses livros, lê esses livros, porque as pessoas estão comprando muito esses livros porque elas estão fazendo perguntas que elas acham que esses livros vão responder. Então, quando você pega as respostas que estão sendo dadas nesses livros, você consegue descobrir que perguntas estão sendo feitas. Então, por exemplo, você vai ver que tem muito livro de autoajuda financeira sendo vendido, né? Então, você vai perceber que as pessoas estão tendo uma preocupação materialista muito grande em ter uma vida mais financeiramente disciplinada, alcançar metas, objetivos. Então, essas são as perguntas que elas estão fazendo. Qual que é o papel da materialidade na minha vida? Vocês vão ver que tem muito livro sobre felicidade sendo vendido. Então, essa é uma pergunta que as pessoas estão fazendo. Você vai ver que tem muito livro de erotismo para mulheres sendo vendido, né? Então você vai perceber que existem muitas perguntas na área da sexualidade, principalmente sendo feitas por mulheres, que querem entender algumas coisas sobre isso que muito tempo foi reprimido. Então, você vai vendo os livros mais vendidos, esse é um método interessante, e ler esses livros é um método interessante de você entender que perguntas as pessoas estão fazendo. Aí você consegue construir o seu sermão, as aulas de escola dominical. Coisa mais terrível, gente, o cara faz um ano de escola dominical no livro de Romanos, versículo por versículo, lendo o versículo e explicando o que o versículo significava naquela época. Que não crente quer saber isso, né? Então você tem que pegar os temas que estão respondidos ali no livro de Romanos, as perguntas que as pessoas estão fazendo que tem a ver com aqueles temas, aí você constrói as aulas em cima desses temas e traz os textos bíblicos que são a resposta verdadeira de Deus para as perguntas que as pessoas estão fazendo, né? Então essas coisas ajudam bastante a você não ser irrelevante e a sua igreja não se tornar uma igreja irrelevante, né? E tem um negócio, eu vou falar aqui, é bem grosseiro assim, mas eu acho que pode ser uma ideia. E ela é semi-bíblica, então eu estou meio amparado na Bíblia para essa ideia, mas é uma coisa que a gente às vezes faz nas nossas igrejas, a gente faz como teólogo, e eu amo teologia, estudo teologia até hoje pra caramba, e amo entender cada detalhe circunscrito da Bíblia lá e não sei o quê,
mas às vezes a gente pratica masturbação teológica, né? Você fica ali para ter prazer pessoal, discutindo temas, e aí faz uma aula que fala daquele assunto pessoal, nossa, que aula maravilhosa, profunda, mas aquilo não gera fruto, né? Aquilo não gera nada para frente. A gente vê ali nos filhos de Judá que quando você não gera fruto na sua relação de prazer, você pode até morrer, né? Deus matou os caras ali que queriam ter prazer e não gerar fruto. Então a igreja é para a gente ter prazer também, ler a Bíblia tem que ser um prazer, estudar teologia tem que ser um prazer, mas tem que gerar filho, né? Você precisa produzir alguma coisa com aquilo que você está fazendo, senão você fica inútil. E aí qualquer razão de você estar na igreja ou até da sua igreja existir, né? Então isso é uma das coisas que a gente precisa construir e pensar. E aí mexe com a gente, porque você vai ter trabalho para ler esses outros livros também. O Bruno achou aqui, ó, que legal. Eu não conhecia, que legal, Bruno. Esse livro a gente podia até comprar ele para nós aqui na igreja. O Bruno está assistindo a aula com a gente aqui, é um dos nossos pastores aqui da igreja, ó. Ele postou um link ali no chat, então quem tiver acesso ao chat ali, quiser ler um pouco mais sobre isso, a Vida Nova produziu um livro de 4 páginas do sermão. Ó, Paul Scott Wilson. Não sei se vocês conseguem enxergar aí, vai ficar fora de foco, né? Então esse livro aqui, ó, o Bruno achou um livro que fala sobre isso da Vida Nova. Valeu, Bruno, já fez o pedido, é isso aí, vamos dar uma lida nele, então, quando chegar, você me empresta também. Vamos compartilhar aqui para o pessoal. Karl Marx, ele desenvolveu a doutrina dele e as ideias dele a partir de uma doutrina que, na época dele, já existia, tá? Então, ele não é ele que cria esse nome, tá? A doutrina chamava socialismo utópico. O que dizia e isso vai ser a base, o ponto de partida para o Marx, para o desenvolvimento da doutrina dele. Primeiro, ele dizia que todo comportamento humano derivava de uma esfera moral ideológica. Então veja só, aqui a gente já tem uma pequena diferenciação em relação ao Durkheim, porque o Durkheim diria que muito era fruto de uma evolução histórica natural, tá? O Marx, o Durkheim, ele dizia mais ou menos assim: as coisas acontecem e as pessoas então passam a acreditar naquilo e desenvolver as suas ideias para aquilo. O Marx, ele parte de uma base inversa. Ele dizia o seguinte: as pessoas têm ideias, então elas produzem aqueles acontecimentos no mundo. E aí, a partir desse tipo de coisa, diferente do Durkheim e do Weber também, que vão fazer mais uma análise do que está acontecendo no mundo, o Marx ele vai entender que é possível você conduzir a sociedade se você mudar a concepção moral e ideológica das pessoas. Porque aí, então, você vai produzir novos fatos sociais e, consequentemente, você vai conseguir construir uma nova sociedade. E a segunda coisa é que ele dizia, esse socialismo utópico dele, é que o desenvolvimento que as civilizações ocidentais tinham tido permitiam, nesse momento, tá, uma nova ordem que eles vão chamar de socialista, que caminharia para que as pessoas pudessem viver em plena harmonia.
Então, o que era a ideia do socialismo utópico? Era eliminar todas as disputas, brigas, ódio, desigualdade que existia entre as pessoas. Então, veja, não é algo que estava acontecendo em algum lugar, mas eles entendiam que a sociedade ela evoluía. Então eles fizeram todas essas leituras que nós fizemos anteriormente, da Idade Média, a Renascença, as revoluções industriais, políticas, etc. E que nesse momento eles estavam numa bifurcação que eles podiam decidir para que rumo agora eles iriam evoluir. E que nunca antes a sociedade esteve num ponto em que ela pudesse fazer com que os próximos degraus levassem à plena harmonia. O que você precisava fazer? Você precisava mudar a moral e a ideologia das pessoas. Você precisaria remover os empecilhos que sempre levavam as pessoas a conflito, sempre levavam as pessoas à desigualdade social, a alguém dominar sobre alguém maltratar alguém subjugar e humilhar alguém, que era fruto de uma moral e uma ideologia que fazia que as pessoas se sentissem o direito de fazer esse tipo de coisa. Então você tinha que mapear de onde vinham essas ideias e você tinha que eliminar essas coisas e, consequentemente, permitir que os próximos estágios evolutivos da sociedade ocidental fossem para essa harmonia. Mais tarde, eles vão chamar isso aqui de comunismo. Tá? Não é nesse momento, mas é como a coisa, então, ela vai desenvolver e ela vai caminhar. O Marx, ele entendia que todas as relações humanas elas eram fruto de uma dialética. A esse nome aqui a gente nunca sabe direito o que significa antes de saber o resto, aonde ele dizia que predominava o material sobre a ideia. O que ele está dizendo? Que o ser humano ele só constituía a sua moral e as suas ideologias a partir da relação que ele tinha com o dinheiro, com o material ou capital, que depois vai ser o nome de um dos principais livros, ou o principal livro que o Marx vai escrever. Então, toda a relação humana, ela parte do material, e aí, então, ideias passam a ser produzidas para sustentar o material que eles querem alcançar. E aí o Marx ele vai entender que existia uma elite dominante das ideias, que eram as pessoas que diziam o que era certo e o que era errado. Parte dessa elite era o clero, era os bispos, o papa, os pastores, as pessoas que compunham os sacerdotes cristãos. A parte desse grupo eram os financiadores das universidades, já que as universidades na época elas dependiam de organizações beneficentes para sustentar elas, e aí obviamente se eu sou um cara muito rico e eu vou financiar uma universidade, eu só vou deixar ensinar naquela universidade coisas que gerem pessoas que favoreçam aquilo que eu acredito. Então o Marx ele vai perceber e identificar que uma vez que tudo deriva do material, você tem uma elite que domina o material e que, por causa disso, ela que está construindo as ideias que são predominantes na sociedade, que fazem com que as pessoas não se revoltem contra aquilo que eles estão vivendo, por mais que eles estejam insatisfeitos, por mais que aquilo não seja bom para eles também, e que, obviamente, tudo o que essa elite iria construir, ela iria construir para manter a sua posição. Então, jamais eles permitiriam
que ideias que tirassem eles da condição de elite ou tirassem eles da condição de dominância pudessem se propagar entre as pessoas. E aí, a partir dessa situação, o Marx vai estabelecer a maneira como a sociedade se constitui. E aí, diferente do Durkheim, que simplesmente estava fazendo uma leitura social para escrever livro, dar aula e explicar para as pessoas como que é, para que cada pessoa pudesse pegar aquilo ali e fazer uso da maneira como tivesse interesse de fazer, o Marx tinha interesse de fazer. Ele queria transformar a sociedade, então ele começa a trabalhar e construir as suas ideias, não só como mapeadoras de um contexto, mas para induzir a sociedade a mudar da maneira como ela estava vivendo, para que ela entre nessa nova ordem socialista e, por fim, eles consigam alcançar o comunismo. Aí o que ele vai entender? Que para o material existir, vou apagar aqui para eu arranjar um outro espaço aqui para poder explicar esse conceito para vocês. Para o material existir, você tem que ter trabalho. Não é possível, porque a riqueza material, ela só é produzida a partir do trabalho. Então, o que ele vai falar? Que o trabalho é, nas palavras dele, a atividade fundante da humanidade. É o trabalho que possibilita a existência do material, do dinheiro, do capital, dos bens de consumo, que, consequentemente, fazem com que essas pessoas possam modificar a ideia. Aí, o que acontece? Que ele vai, então, fazer a leitura, isso a gente sabe também, né? Que a força de trabalho não é igual à quantidade de bens. Ou seja, não são as pessoas que trabalham que também usufruem e detêm os bens. Ele vai perceber que essas mesmas pessoas que detêm o material, eles vão criar meios de trabalho que impeçam que o trabalhador tenha acesso àquilo que ele está produzindo. Consequentemente, o trabalhador nunca vai conseguir produzir novas ideias e nem a ideia de que ele, trabalhador, consiga usufruir daquilo que ele está tendo. Então, olha só o que o Marx faz. Ele percebe que toda essa engrenagem da sociedade, ela prejudica o mais pobre, prejudica o povão, prejudica boa parte da humanidade, mas ela foi construída de uma forma que impede que essas pessoas se rebelem contra esse sistema e saiam disso aqui, uma vez que eles não têm mais acesso ou não conseguem ter acesso àquilo que eles estão produzindo. E aí, para o Marx, ele vai entender que a urbanização e o desenvolvimento tecnológico e a revolução industrial, ela, ao contrário do que propunha no início, ela só aumentaria a desigualdade social, fazendo com que o dono das fábricas, das indústrias, ele conseguisse concentrar cada vez mais riqueza e oferecesse cada vez menos para o trabalhador que estava funcionando para ele. Tá? Então, a partir disso, é que então o Marx ele vai construir as ideias que depois vão ser conhecidas como marxismo, e a gente vai desenvolver essas outras ideias. Tá? Um parênteses aqui, gente. O Karl Marx, que é o que eu vou explicar para vocês hoje, mais esses minutinhos que a gente tem, e que nós vamos retomar falando sobre ele já na próxima aula nossa, a gente vai retomar direto no Karl Marx. Eu vou explicar para vocês os conceitos sem ficar fazendo juízo de valor, tá? Sem ficar falando se eu concordo, se eu não concordo, se está certo, se não está certo. Eu vou te explicar o conceito para você entender o que é marxismo, tá? Então,
às vezes vai parecer para você que eu estou defendendo as ideias, e eu sou anti-marxista, mas eu vou explicar para vocês sem ficar criando coisa pejorativa, sem ficar desdenhando da ideia, para você conseguir aprender a ideia como ela é. E aí você faz o seu juízo de valor, depois no final da outra aula que eu tiver explicado o Max Weber e o capitalismo, aí eu vou falar o que eu penso, que eu acho de uma ideia, de outra, etc. Mas eu vou explicar para vocês sem filtro, tá? É a ideia como ela está lá, se você sentar e ler o livro e aprender com um marxista sobre as ideias dele, ok? O Marx ele vai falar, consequentemente, que toda a relação social, ela está atrelada às relações de produção. Então, o que ele vai falar? Que lá no início, o ser humano ele vivia em pequenos núcleos familiares, ele era nômade, ele ficava pescando num lugar, a hora que acabava o peixe, ele ia caçar num lugar, a hora que acabava a caça, ele ia colher fruta num lugar, e se acabava a fruta e ele não nascia peixe e animal para ele caçar de novo, ele morria, né? E os que sobreviviam eram os que conseguiam fazer esse ciclo. Que a partir do momento que o ser humano ele resolveu, ao invés dele só extrair coisas da natureza, ele resolveu produzir as coisas que ele ia extrair, então ele precisou viver em sociedade. E aí não dava mais para ele viver só ele e a família dele migrando de um lugar para o outro. Então o que ele vai dizer? Que a produção, o início, a existência da produção é que possibilitou o início da sociedade. E depois do início da sociedade, o que aconteceu? As pessoas se uniam dentro de núcleos de sociedade e eles dividiam o trabalho. Então eles falavam assim, não, então você vai plantar, você vai pescar, você vai caçar, você vai criar animais, que a gente não vai comer todos os animais que a gente pegar, uma parte deles nós vamos guardar e deixar eles se reproduzirem. Você vai fazer roupas para a tribo, você vai produzir utensílios para a tribo, materiais e pratos e etc. E aí, quando eles organizaram a produção, algumas pessoas que se destacavam mais, que eram mais inteligentes, ou mais carismáticas, ou tinham um poder de persuasão maior, essas pessoas elas começaram a exercer uma influência maior dentro daquela comunidade. Aí eles recebiam uma parte do cara que pescou, uma parte do cara que plantou, uma parte do cara que fez a roupa, uma parte do cara que fez um utensílio, sem que ele tivesse produzindo alguma coisa, e aí ele começa a juntar essas coisas dessas pessoas e pela maneira que ele enxergava as coisas, ele foi trocando e estabelecendo comércio e negociações, ele começa a deter mais coisas do que ele precisa para viver, sem estar produzindo, e ele começa a comprar as terras. E aí, influenciado por um filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau, eu tenho que escrever o nome dele primeiro, que é francês, o francês é ruim da gente escrever. Ele disse o seguinte, que todo conflito humano, isso foi o Rousseau que disse, tá? Que todo conflito humano começou o dia que a primeira pessoa cercou o primeiro pedaço de terra e falou, isso aqui é meu. Até então, ninguém era dono da terra, o ser humano não se enxergava como dono da terra, porque ele era tipo um predador, né? E estava tudo aí solto. Depois, ele ainda não se enxergava como dono da terra, porque ele achava que esse local era onde a tribo dele estava ficando, então todo mundo punha as suas casinhas, as suas barraquinhas ali e vivia ali, e todo mundo plantava nessa mesma terra, colhia dessa mesma terra, caçava nessa mesma terra, nada era de ninguém, mas a partir do momento que alguém falou, não, isso aqui é meu,
E se vocês querem morar aqui, nesse lugar, vocês precisam pagar para mim, para poder fazer isso aqui. Veio um outro cara e cercou o lado de cá, e veio um outro cara e cercou o lado de cá. E aí, o que surgiu com isso aqui? O conceito de propriedade. Quando o conceito de propriedade surgiu, os conflitos começaram. Aí essas pessoas, o dono daqui começou a lutar contra o dono daqui porque ele queria expandir a propriedade dele, pegar um pedaço do outro. O daqui começou a lutar com o daqui porque ele achava que esse aqui pegou mais do que devia. De vez em quando, um daqui lutava dentro da propriedade porque ele é que queria passar a ser o dono, mas a propriedade privada, aí ele vai acrescentar essa palavra depois, a propriedade privada, ela está no centro da desarmonia humana, no centro ou na base da desigualdade humana. Então, o que precisaria acontecer para a gente conseguir voltar a um estado de harmonia e de igualdade? A gente precisa eliminar a propriedade privada. E aí, os meios de fazer isso é que é chamado de socialismo. O socialismo é a ideologia que ensina como que você elimina todo esse caos construído ou criado pela sociedade quando ela começou a se organizar dessa maneira aqui. Aí o que ele vai dizer dentro dessa ideia? Que quando você aliena as pessoas do trabalho, você está... que seria você não fornecer para o cara que trabalhou o pedaço que ele merece por conta daquilo que ele produziu, e você elimina essa possibilidade, então você está ampliando os conceitos de desigualdade, e aí você vai ter duas classes sendo criadas. A gente vai aprofundar mais isso na nossa próxima aula, e aí essas duas classes elas vão entrar em conflito, e isso vai produzir toda a miséria, toda a tristeza e todo o sofrimento no mundo. Deu para entender esse pedacinho aqui? A introdução ao marxismo, assim, da gente... os primeiros passos, da onde que o Marx, então, ele vai começar a ter as ideias dele. Alguma pergunta? Alguma questão? Isso aí? Então, até dia 12? Até dia 12! Até a próxima. Obrigado. Obrigado a vocês aí. Obrigado.